Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, questão 57 da FUVEST 2023. O carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com nitrogênio. Então, espera só um pouquinho, vamos marcar aqui, isso é importante. Ele é formado na interação de nêutrons com nitrogênio atmosférico. Muito bem. Esse carbono 14 reage com oxigênio e produz o CO2 com carbono 14. Né? Em função do seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção de carbono 14 do CO2, né, e o CO2 com carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante. Tá? Então, ó, a proporção de carbono 14 e carbono 12 no CO2 na atmosfera é razoavelmente constante, porque ele está sempre sendo formado e sempre sendo decaído também. Né? Na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Tá bom. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar, ou seja, ele vai acabar entrando em todos os seres vivos. Né? Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, então, combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Com base no exposto, o CO2 emitido... me perdi aqui. O CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis... Bom, o que, né? Se mantém constante, aumenta, diminui. Vamos pensar um pouquinho aqui antes, ó. Imagina que eu tenho aqui a crosta terrestre, certo? Do planeta. Aí, acima da crosta, a gente tem a atmosfera, certo? A gente viu no texto que o nitrogênio atmosférico recebe nêutrons, certo? E se transforma no carbono 14. Beleza. Aí ele falou também que a gente tem lá a reserva de petróleo, né? Os combustíveis fósseis, ele não falou, mas os combustíveis fósseis estão presentes nas reservas de petróleo, né? E esse carbono que está aqui na reserva de petróleo, ele veio o que? Lá dos dinossauros, né? Dos seres vivos de milhões de anos atrás, que tinham carbono 14 no organismo, mas esse carbono 14 vai decaindo. Porém, ele não vai sendo reposto, né? Então, essas reservas de petróleo, a gente tem altas taxas de carbono 12 e muito pouco, se tiver, de carbono 14, mas pouco, né? Se a gente está pegando esse carbono aqui de combustíveis fósseis e queimando, a gente está gerando gás carbônico muito mais rico em carbono 12, tá certo? Então, se a gente tinha uma proporção de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera natural, quando a gente pega carbono lá da reserva de petróleo e joga para a atmosfera através do CO2, a gente está jogando muito mais carbono 12. Então, a gente vai mexer nessa relação de carbono 12 e 14. Vamos dar uma olhada nas alternativas aí. Então, ó, com base no exposto, o CO2 é emitido a partir da queima de combustíveis fósseis mantém constante a proporção de carbono 12 e 14? Não, né? Essa proporção vai mudar porque eu estou aumentando a quantidade de carbono 12 na atmosfera. B. Apresenta maior concentração de carbono 14 em relação à concentração de CO2 atmosférico com carbono 12 encontrado no período pré-industrial? Não, né, pessoal? A gente não dá para afirmar que a gente vai ter uma concentração de carbono 14 maior do que o carbono 12. A gente não sabe o valor de cada um, tá? Então, a gente sabe que a proporção vai alterar, mas se um é maior que o outro, não tem como afirmar. C. Então, ó, só para a gente ir marcando aqui. A não é, a B também não é. C. Contém quantidades iguais de carbono 14 e 12? Não, com certeza não, né? Porque carbono 14 vai ter muito pouco e a gente não sabe qual é o valor de cada um para dizer que vai ter quantidades iguais. Nem teria como calcular também agora. Alternativa D.
aumenta a proporção de carbono 12 sobre 14 na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial. Bom, pessoal, se a gente está aumentando a quantidade de carbono 12, o que vai acontecer com a quantidade de carbono 14 relativa? Né? Essa divisão de quantidade de carbono 12 por 14, ela vai sim aumentar, porque eu estou aumentando o carbono 12, tá bom? Se eu aumento o número de cima, a proporção aumenta, né? Então, a D me parece uma resposta correta. Vamos só confirmar vendo aí. Contém apenas carbono 14. Pronto, já não precisa ler mais, né? Porque esse CO2 que vem lá de combustíveis fósseis, ele tem muito mais carbono 12. Né? Não tem cabimento afirmar que tem carbono 14. Beleza, pessoal? Espero que você tenha acertado aí, tá? Precisando, é só deixar nos comentários que a gente tira qualquer dúvida que aparecer. Um abraço.